Bom dia, o pessoal do YouTube. Bom dia, pessoal do TikTok. Hoje a live é nas duas plataformas. Vamos lá, vamos esperar começar aqui no TikTok. Bom dia, pessoal. Bom dia. Hoje vamos conversar sobre aposentadoria por invalidez em 2023. Como é que a gente faz para pedir aposentadoria por invalidez? Quem tem direito à aposentadoria por invalidez? Então, se vocês ficarem com alguma dúvida, algum questionamento com relação a essa aposentadoria, essa modalidade, deixa aqui nos comentários que depois eu verifico, eu vou lá, olho todos os comentários e respondo vocês. Então, é muito importante que vocês acompanhem aqui o que a gente vai falar sobre aposentadoria por invalidez, que é um tema realmente que muitas pessoas querem saber se tem direito, como é que a gente faz, quais são as doenças que a gente consegue se encostar. Então, realmente é muito importante que vocês fiquem aqui comigo até o final, que compartilhe essa live com os conhecidos de vocês, com quem realmente está tentando se encostar, está tentando. Bom dia, Eduardo. A gente vai falar hoje sobre aposentadoria por invalidez. E para quem é essa aposentadoria por invalidez permanente? Primeiro, quero me apresentar para vocês. Eu sou Daniela Rocha, sou advogada, especialista em aposentadoria e revisão de aposentadoria. E hoje a gente vai conversar sobre aposentadoria por invalidez permanente em 2023. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, bom dia, dona Meire, bom dia, dona Francisca, bom dia a todo mundo que está entrando na live. Compartilhe essa live com seus amigos. Hoje a gente vai falar de aposentadoria por invalidez. Seu Valmir, dona Juliette, é isso. Aposentadoria por invalidez, ela é permanente. No momento que a gente é concedido pelo INSS, ela é destinada a pessoas que têm um problema de saúde que não tem cura. Não é uma invalidez temporária. Eu vou dar um exemplo aqui. Bom dia, dona Luísa. Bom dia, dona Yara. Muito obrigada. Compartilhe a live com seus amigos, que a gente está falando sobre aposentadoria por invalidez. Vou dar um exemplo. De invalidez e um auxílio-doença. Um auxílio-doença, por exemplo, eu quebrei o meu braço. Quando eu quebro o meu braço, eu tenho uma incapacidade, só que ela é temporária. Durante um tempo eu não vou conseguir trabalhar e depois eu vou fazer o tratamento, vou ficar melhor e vou conseguir retornar para o meu trabalho. Então, é uma doença que ela é temporária. Então, o próprio nome diz, ela é temporária, então ela não é permanente. Então, você não vai ter direito a uma aposentadoria por incapacidade. Por quê? Porque a doença não é permanente. Agora vamos dar um exemplo de uma doença permanente. Eu tenho uma síndrome rara, eu tenho uma doença que não tem cura, que eu faça tratamento, mas que realmente me impossibilite para voltar para o trabalho. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho muitos casos de clientes que tiveram câncer de mama, e em função do câncer tem aquele período de tratamento. Se você fez o tratamento e ficou boa, você pode retornar para o seu trabalho. Só que o que acontece? Muitas cirurgias desse procedimento, elas são muito invasivas. E muitos clientes acabam tirando, esvaziando a axila, tirando nervo, tirando muitos. A cirurgia realmente acaba fazendo com que elas tenham limitações. Então, eu tenho o caso de pacientes que trabalhavam em cozinha. Por exemplo, ela trabalha em cozinha, ela não vai poder retornar ao trabalho de cozinha. Por quê? Porque ela não tem mais a mesma mobilidade. Bom dia, seu Everaldo. Bom dia, dona Maria. Bom dia, seu Ney. Bom dia, seu Daniel. Compartilhe a live aí com outras pessoas para que eles recebam esse conteúdo também. Então, por exemplo, essa paciente que teve essa cirurgia muito invasiva e que perdeu seus movimentos, que perdeu a sua força, ela sim tem direito a uma aposentadoria por invalidez, porque ela não vai conseguir retomar ao seu trabalho, ela não vai conseguir fazer a mesma atividade que ela fazia antes de fazer essa cirurgia. Então, a aposentadoria por invalidez, o primeiro ponto é você ter um problema de saúde ou uma consequência desse teu problema de saúde que te incapacite de forma permanente. Ela tem que ser permanente, tá? Ela não pode ser provisória.
E o que que acontece? Para a gente conseguir essa aposentadoria por invalidez, o primeiro passo é a gente ter contribuições junto ao INSS. Então, a gente precisa ter contribuições ou através de carteira assinada ou através de pagamento de carnê ou de MEI. Porque não adianta eu ter um problema de saúde, bom dia, seu Francisco, bom dia, dona Maria, eu ter um problema de saúde e não ter como solicitar para o INSS. Então, é muito importante que você tenha recolhimento para o INSS, tenha pagamento. Isso acontece muito. Eu estou com um caso, ontem ainda atendi um cliente que deu um problema de coração, ele está internado, vai ter que fazer uma cirurgia e graças a Deus ele estava pagando o INSS. Assim eu vou poder solicitar uma aposentadoria por invalidez. Por quê? Porque ele vai ter que fazer um procedimento, vai ter que fazer uma cirurgia, vai ter que colocar mola, marca-passo. Então, esse cliente, o serviço dele é um serviço geral. Ele não vai poder mais retornar para a atividade que ele fazia. Por quê? Porque o problema dele de saúde vai incapacitar ele de fazer esse serviço, porque é um serviço pesado. Eu quero pedir para vocês aqui no TikTok, para vocês compartilharem a live. Estou aguardando o presente aqui de vocês para a gente continuar falando sobre aposentadoria por invalidez. Vamos lá, compartilha, Dona Maria, Dona Marli, seu Gentil, seu Francisco. Se vocês tiverem alguma dúvida também, bota aqui nos comentários. O pessoal do YouTube eu vou conseguir responder depois e o pessoal do TikTok eu já respondo agora. Então, quem é que tem direito a essa aposentadoria por invalidez? É quem comprovar que a sua incapacidade ela é permanente. E fora isso, tem que ter recolhimento. O que eu disse do recolhimento? A gente tem que ter 12 meses de recolhimento. A gente tem que ter, no mínimo, 12 meses, tá? 12 meses de recolhimento, ou de carnê, ou de carteira assinada, ou de MEI. Por quê? Porque se a gente não tiver esse recolhimento, a gente não vai conseguir solicitar o benefício. Por isso que é muito importante que a gente pague, né? Faça um cadastro único, pague como baixa renda, faça um MEI ou assine a sua carteira, porque o que que acontece? Eu recebo muitas pessoas que vêm até o escritório que querem solicitar um benefício porque tem problema de saúde, que não estão conseguindo mais trabalhar e não tem pagamento do INSS. E por não ter pagamento do INSS, o que que acontece? A pessoa não consegue receber esse benefício. Então, por isso que é muito importante que a gente tenha recolhimento. E, no mínimo, 12 meses. Ontem ainda estava falando com a cliente, ela me disse, minha filha sofre de depressão, uma depressão grave, e eu quero saber se eu posso pedir uma aposentadoria, um auxílio-doença. Eu disse, olha, primeiro ela tem que começar a recolher o INSS, ela tem que começar a pagar o INSS, depois que ela tiver um ano de recolhimento junto ao INSS, daí sim a gente pode solicitar um benefício junto ao INSS, tá? Então, 12 meses de contribuição, é obrigado, tá? Só que, claro, a gente tem algumas doenças que isentam desse período de 12 meses. Daí basta a gente ter um mês de contribuição, tá? Então, realmente, agora eu vou ler o rol de doenças que são doenças graves, que não precisam esses 12 meses de contribuição. Então, tem algumas doenças que isentam de ter essas contribuições, tá? Então, vamos lá. Então, a tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, que é o câncer. Então, tem um câncer maligno, se tu descobriu, pagou um mês de carnê de INSS e teve um diagnóstico de uma doença dessas grave, você pode sim solicitar uma aposentadoria por invalidez. Cegueira também, paralisia irreversível incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, neufragia grave, estado avançado de doença PAGED, então síndrome da imunodeficiência, então a gente tem, que é o AIDS, né? Então a gente tem várias doenças, sim, que isentam da gente ter 12 meses de contribuição. Então, apenas um mês. Se você tiver alguma doença dessas grave, você pode sim pedir uma aposentadoria por invalidez. E agora algo que muitas pessoas me perguntam sobre doença pré-existente. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu, Daniela, já tenho um problema de coluna que está me incapacitando para o trabalho. Eu não estou conseguindo trabalhar
em função desse meu problema de saúde. Essa doença minha, ela já é pré-existente ao meu pagamento de INSS. Nesse caso, você não vai conseguir um auxílio-doença por essa doença específica. Por exemplo, eu tenho um CID de problema de coluna, onde me incapacita para o trabalho. Só que eu não posso ir lá para o INSS e pedir um auxílio-doença referente àquele problema específico. Agora, se caso eu tiver pior no meu quadro, ano que vem, por exemplo, agora eu não posso pedir, mas comecei a fazer o recolhimento do INSS e agora estou tendo uma piora. Tive outros problemas de coluna, além desse que eu já tinha. Eu tive um agravamento. Agora, no caso da gente ter um agravamento no nosso problema de saúde, daí sim me dá o direito de solicitar um auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, tá? Então, nesse caso, Dona Bina, Dona Cida, muito obrigada por vocês estarem aqui entrando na live. Muito obrigada, Daniel. Muito obrigada. Compartilhe a live com seus amigos. Estamos falando de aposentadoria por invalidez no ano de 2023. E agora eu vou explicar para vocês como é que a gente faz. Bom dia, seu Francisco. Como é que a gente faz quando o nosso benefício é indeferido? O que a gente tem que fazer? Então, antes de eu falar isso, compartilha. Eu preciso de presentes aqui na live que vai fazer com que o TikTok, que o YouTube entregue minha live para mais pessoas. E se você não é inscrito aqui no meu canal, se inscreve para você continuar recebendo informações de aposentadoria e de revisão de aposentadoria. Então, o que eu devo fazer quando for indeferido o meu pedido do INSS? E a gente tem visto que cada vez mais o INSS tem indeferido pedidos de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez. Então, é muito importante, sim, que você saiba dos seus direitos. Existem duas possibilidades. Existe a primeira possibilidade, que é um recurso dentro do INSS, onde você vai solicitar reavaliação da sua perícia médica. E essa perícia vai passar por uma junta médica, onde a junta médica vai avaliar, sim, se realmente o seu caso você pode ganhar. Agora, existe a segunda opção, que é a opção que a gente mais utiliza, que é um recurso judicial, porque ele acaba sendo mais rápido. Que se eu entrar com recurso administrativo, muitas vezes acaba demorando muito tempo e às vezes a gente precisa de uma resposta rápida, porque o que acontece? Tu tá precisando daqueles valores para te ajudar no teu tratamento, tu precisa de uma posição para saber se tu volta para o trabalho ou se tu não volta. Então tem todas essas questões que faz com que a gente queira uma resposta mais rápida com relação ao auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Bom dia, dona Thelma, bom dia, dona Fátima, muito obrigada por estarem aqui. Então, por exemplo, eu fiz uma perícia médica, estava com problema de coluna muito grave e não ganhei essa perícia, tá? Porque o primeiro passo para uma aposentadoria por invalidez, primeiro é o agendamento do auxílio-doença. Do auxílio-doença, sim, que ele vai virar uma aposentadoria por invalidez. O que acontece? Foi indeferido, então a gente pode fazer um recurso administrativo através de agendamento online. Tu vai lá, vai fazer um recurso e vai mandar para o INSS. A segunda opção é a gente entrar com um recurso, com processo judicial na Justiça Federal contra o INSS, relatando que aquele diagnóstico estava errado, que o médico não deu o seu pedido de incapacidade, mas que realmente você está incapaz. Nesse pedido, a gente vai entrar com dois pedidos. A gente entra pedido de aposentadoria e de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. E o juiz lá na Vara Federal vai marcar uma perícia médica. Essa perícia médica, ela vai ser feita com o perito do juiz, não é perito do INSS. Então, lá você vai ter chance de mostrar todos os seus documentos, seus atestados médicos. É uma perícia, ela é diferenciada. Porque a perícia no INSS, ela acaba sendo muito mais rápida. O perito, às vezes, não tem tempo de analisar seus documentos com calma, não tem tempo de fazer uma entrevista detalhada. E lá no juiz é diferente. O perito, ele é especialista naquela área, no seu problema. Por exemplo, assim, eu tenho um problema de coluna, eu vou pegar um ortopedista, o juiz já vai marcar minha perícia com um especialista naquele meu problema. Eu tenho um problema, estou com câncer de mama, ele vai marcar uma perícia, não com um ortopedista, ele vai marcar um oncologista que é especialista nessa área, que vai ter muito mais condições de avaliar o seu quadro de saúde, se realmente você pode trabalhar ou não. Então, nessa segunda opção,
foi negado, entrei com recurso judicial junto à Justiça Federal mais próxima da minha residência. Lá o juiz vai analisar meus documentos, vai analisar meus atestados, meus exames, se realmente eu já tenho aquelas contribuições para o INSS. E se o juiz vê realmente ali que está tudo ok, que eu tenho os pagamentos do INSS, os meus atestados, meus exames, o que o juiz vai fazer? Vai marcar uma perícia. Essa perícia, geralmente, é lá na sede da Justiça Federal. Aqui no nosso caso, que é Santo Antônio da Patrulha, as nossas perícias são em Gravataí, então que é a cidade mais próxima da nossa Justiça Federal. E lá dentro do posto de Gravataí, tem uma sala que é específica para o médico perito. Então, você vai fazer a perícia lá na Justiça Federal. Daí você vai levar seus documentos, seus atestados. Os seus atestados têm que estar atualizados. Não adianta levar atestado de 1 ano atrás, de 2 anos atrás. Você tem que levar documentos atualizados e exames também. Ontem ainda estava vendo uma documentação de uma cliente que ela gostaria de recorrer do INSS e eu fui olhar os exames dela é de 2021, faz 2 anos. E eu disse para ela, olha, esses exames, esses teus laudos, eles estão desatualizados. Se eu entrar com um recurso judicial, o que vai acontecer? Você vai ter que levar documentos atualizados. Por quê? Porque eu preciso comprovar para o perito que você está incapaz para o trabalho hoje, que hoje você não consegue trabalhar e não consegue mais desenvolver a sua atividade. Então, eu orientei ela que ela procurasse um médico especialista para renovar os seus pedidos aí de auxílio os atestados médicos e exames médicos, tá? E agora, qual a diferença entre aposentadoria por invalidez e auxílio-doença? Alguém sabe? Alguém quer saber? É assim, ó, aposentadoria por invalidez, você não tem mais condições de retornar ao trabalho, que é como eu disse, aquela doença que vai te deixar incapaz para o resto da vida. Fiz uma cirurgia que realmente tive perca de movimento. Eu tenho um problema de saúde tão grave que eu não vou voltar mais às minhas condições anteriores. Nesse caso, é aposentadoria por invalidez. A outra situação, auxílio-doença, é quando a gente tem condições, fazendo o tratamento, de voltar. Por exemplo, eu tenho um problema, estou com uma crise de coluna agora, mas eu vou fazer o tratamento com fisioterapia, vou fazer tudo que o médico falou, vou ficar boa e vou poder retornar ao trabalho. Ou também estou com um episódio de depressão, estou fazendo tratamento, estou fazendo as terapias, estou tomando os remédios e assim que ficar boa do tratamento, posso retornar. Daí um auxílio-doença. Por isso que não é uma aposentadoria por invalidez, porque ela não é permanente. E agora, outra pergunta que eu recebo muito dos clientes, das pessoas, quando que eu começo a receber a minha aposentadoria por invalidez? Você começa a receber depois que para de receber um auxílio-doença. Do auxílio-doença, quando reverte para aposentadoria por invalidez, que você vai começar a receber o valor, tá? Ele não vai ser recebido duplicado, tá? E ele é 100%, né? Ele é 100% e da sua média, e o auxílio-doença, ele é 91%. E o segurado, se tu tem carteira assinada, então se você tem carteira assinada, tem um problema de saúde, os primeiros 15 dias, quem vai lhe pagar vai ser o seu patrão, vai ser o seu chefe. Agora você é um empregado doméstico, um contribuinte individual, você paga carnê, daí você vai pagar, você vai receber desde o primeiro dia que você ficou doente. Claro que é necessário você fazer o agendamento junto ao INSS, através do telefone ou através da internet, porque a partir do dia que você faz o agendamento é que está contando o seu pedido de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. E agora, vocês querem saber como é feito o cálculo da aposentadoria por invalidez? Vou explicar para vocês. O cálculo, você vai receber 60% da sua média de salário. Para o homem que ultrapassar 20 anos de contribuição, tem um acréscimo de 2% a cada ano que ultrapassar 20 anos. E a mulher que ultrapassar 15 anos de contribuição vai ter um acréscimo de 2% a cada ano até atingir o percentual de 100% do salário. Bom dia, seu Antônio, dona Margarida, dona Noemi. Muito obrigada por estar aqui assistindo a live aqui no TikTok. Compartilha com suas amigas, com seus conhecidos. Muito obrigada, pessoal do YouTube também. E agora eu vou falar de outro assunto que muitas pessoas me perguntam, que é o acréscimo de 25%
sobre aposentadoria por invalidez. Como é que funciona esses 25%? Esses 25%, ele é deferido, ele é ganho, você tem direito de ganhar se você necessitar de acompanhamento permanente de outra pessoa. Então, se você tem acompanhamento permanente de outra pessoa para te ajudar nas tuas tarefas, na tua rotina do seu dia a dia, você pode solicitar esse acréscimo de 25% sobre o salário da aposentadoria. Então, tem algumas doenças que a gente consegue solicitar, que é mais fácil da gente conseguir ganhar. Então, eu vou falar alguns casos aqui de segurados, de pessoas que conseguiram esse acréscimo de 25%. Cegueira total, a pessoa é cega, perdeu no mínimo os dedos da mão, muitos dedos, tem paralisia nos braços, na perna, membros inferiores também, acima do pé. Então, geralmente as pessoas que andam de cadeira de roda, que precisam de acompanhante, que usam fralda, que usam realmente bastante medicamento, que sempre existe um auxílio de uma pessoa para lidar, para te acompanhar. Nesse caso, sim, tem direito no acréscimo de 25%. E nesse acréscimo de 25%, entra muito casos de pessoas que estão em casas, em asilo, em casas geriátricas. Então, essas pessoas têm direito a esse 25%. Por quê? Porque elas precisam de acompanhamento direto de outra pessoa para auxiliar ali nas lidas do dia a dia, né? Então, o que é necessário? É necessário a gente comprovar isso para o INSS através de um atestado médico, né? Dizendo que ela precisa de acompanhante direto. Agora, outra pergunta que eu recebo frequentemente. Se eu tenho direito a levar um acompanhante durante a minha perícia, eu posso levar um acompanhante durante a perícia? Sim. Só que você deve preencher um documento e requisitar isso junto ao seu benefício, porque daí vai ser registrado lá no sistema do INSS, né, que essa pessoa vai poder entrar com você em função das suas condições, né? E mesmo assim, essa permissão, ela vai ser avaliada pelo médico. Então, não quer dizer que mesmo você solicitando essa permissão para ter um acompanhante na sua perícia, que vai ser analisado pelo perito. O perito vai dizer se sim, se essa pessoa pode entrar ou não. E a aposentadoria de invalidez é necessário, a gente é obrigado a fazer perícias periódicas junto ao INSS. Se o INSS te chamar a cada 2 anos, você pode sim, você deve ir lá e fazer o acompanhamento. Por quê? Se o INSS vai lá, te submete, pede que você passe por nova avaliação e você não aparecer, a sua aposentadoria por invalidez, ela vai ser cancelada. Então, sempre que eu sugiro para os clientes, você está aposentado por invalidez, é necessário que você vá no médico, guarde os documentos médicos, atestado, exame, pede laudo, porque às vezes as pessoas vão indo no médico fazer revisão e acabam esquecendo, tá? Agora, se você é maior de 60 anos ou faz mais de 15 anos que você recebe uma aposentadoria por invalidez, daí é dispensado. Você não tem necessidade de de passar por novas perícias, tá? E agora, outra pergunta também: em que situações ocorre o cancelamento da minha aposentadoria por invalidez? Quando que é cancelada? Quando você retorna às suas atividades laborais ou em função do falecimento, se realmente você não tem ninguém para deixar, mas igual faleceu, acaba, ou se caso você retornar. E também, às vezes me perguntam, eu posso abrir um MEI? Não, se você está incapaz para o trabalho, tem uma aposentadoria por invalidez, no momento que você abrir um MEI, quer dizer que você já tem condições, que você já está apto para o trabalho. Então, a gente sempre recomenda que não. Se você tem problema de saúde, se você está inválido, você não pode entrar com um MEI, abrir uma empresa, que é como se você tivesse outra atividade. O que fazer quando o meu benefício foi negado em função da perícia? Eu já disse para vocês, vou relatar, isso é outra pergunta que eu recebo. Entrar com processo judicial é a melhor alternativa. A primeira alternativa com recurso administrativo, ela acaba sendo muito demorada e o processo judicial você vai passar por um perito do juiz. E o que é o pente fino? O que é o pente fino? O que envolve a aposentadoria por invalidez? O pente fino consiste em medidas que o governo faz, que vai lá e chama as pessoas para fazer aqueles multirões, né, de perícias para realmente
avaliar se você ainda está incapaz para o trabalho, como é que estão as suas condições, para que realmente seja mantida ou se você vai ganhar alta. Então, geralmente, há mais de 2 anos, eu estou há mais de 2 anos recebendo aposentadoria por invalidez, pode ser que você seja chamado para entrar no pente fino. Claro que agora, em 2023, a gente não está vendo nenhum pente fino, né, sendo intimado. Meus clientes que estão recebendo realmente não estão recebendo intimações para pente fino. E como é que é feito essa intimação? É notificado pelo INSS por carta, né, por telefone, e você vai ter que comparecer no dia da perícia, tá? Então, quem tem direito à aposentadoria por invalidez é quem comprovar que tem uma doença que incapacita permanentemente para o trabalho, e primeiro passo é estar recolhendo para o INSS. Em casos de doenças mais tranquilas, 12 meses, 1 ano de contribuição, doenças graves, no mínimo 1 mês. E ela torna definitiva quando a aposentadoria? Quando realmente ela é irreversível, que não tem condições de você voltar ao trabalho. Então, realmente, todas essas questões aqui que a gente falou da aposentadoria por invalidez é muito importante. E para você saber se realmente você está aposentado por invalidez, caso você já tenha passado por todas essas situações que eu falei, quando você vai olhar o número do seu benefício, se ela começar com a espécie 32, é sinal que você está recebendo aposentadoria por invalidez permanente, né? E realmente, em muitos casos, ela não tem prazo de duração. Geralmente é 2 anos aí, depois vocês podem te chamar para o pente fino, mas se você já tiver 60 anos, fique tranquilo, você não pode ser mais chamado, ou se você já recebe há mais de 15 anos aí também a sua aposentadoria por invalidez, não fica mais, não tem mais preocupação, tá bom? E agora, outra dúvida que as pessoas me perguntam, como é que ficou a aposentadoria por invalidez com a reforma da Previdência? Com a reforma da Previdência, o percentual ele foi para a média de 60% dos salários, e antes a média era 80%, então a gente teve uma redução, e depois tem aquele acréscimo de 2% para o homem que ultrapassar 20 anos e 2% para a mulher que ultrapassar 15 anos. Então, fora isso, não muda nada, tá? E se você já é aposentado, muda alguma coisa? Também não muda. Por quê? Porque você já está recebendo o valor com base nos 80% dos maiores salários de aposentadoria. Então, quero saber de vocês se vocês têm mais alguma dúvida, mais algum questionamento com relação à aposentadoria por invalidez. Pode deixar aqui nos comentários. O pessoal do YouTube também pode deixar aqui, que depois eu retomo todo mundo que deixa comentários aí. Eu adoro interagir com o público, falar sobre aposentadoria, sobre revisão, sobre os benefícios, para que você entenda todos os seus direitos e saiba, sim, né, garantir tudo que você pagou e recolhe para o INSS em prol aí, né, de ter uma qualidade de vida melhor. Então, vou me despedindo aqui do pessoal do YouTube, segue o meu canal, compartilha com seus amigos, seus conhecidos, e o pessoal do TikTok.